São João Damasceno, que é um dos padres da igreja, um dos primeiros autores cristãos, além de defender o culto às imagens, inclusive as imagens da Virgem Maria, São João Damasceno também fará um apanhado, digamos assim, de alguns dados sobre a vida de Nossa Senhora, e ele narra a Assunção de Nossa Senhora. E vai contar como a Assunção de Nossa Senhora se deu. Então isso é muito interessante, que aí os autores cristãos, já nos primeiros séculos, foram falando muita coisa a respeito de Nossa Senhora. E é interessante que, ao tratar dessas muitas coisas sobre Nossa Senhora, os padres da igreja foram ajudando a fomentar, a desenvolver a devoção mariana. E já nos primeiros séculos nós temos alguns problemas, que são as interpretações equivocadas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é Deus, Jesus é homem, afinal de contas, como entender aqui essas coisas? Então, a partir do momento em que os concílios foram definindo que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, então, foram aparecendo outras heresias, outros erros de fé. Entre esses erros, o erro de Nestório. Nestório é um herege ali do século V, que dirá que Maria era mãe do homem Jesus, mas não mãe de Deus. Acontece que o Deus, Jesus, e o homem, Jesus, são a mesma pessoa e não tem como separar um do outro. Então a igreja vai definir um dogma. Na medida em que uma verdade de fé é atacada, a igreja define de maneira clara no que os fiéis devem crer. Então a igreja, no ano de 431, definiu que Maria é a Theotokos, a mãe de Deus. Depois, no século VII, a igreja vai definir a virgindade perpétua. Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Por quê? Porque assim como a concepção de Jesus foi miraculosa, se a concepção, que é o início, foi miraculosa, o nascimento foi miraculoso e a vida de Jesus foi miraculosa. E, portanto, Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Porque miraculosamente também ela foi preservada, porque assim era conveniente, porque Deus age com coerência. Uma concepção miraculosa exige o quê? Um nascimento miraculoso e uma vida que também é miraculosa. É uma vida verdadeiramente divina, uma vida verdadeiramente humana, mas é miraculosa. Então Deus preservou esta mãe que ele separou para si, para ser a sua própria mãe. Então a igreja vai definir a virgindade perpétua. Depois a igreja vai proclamar a Imaculada Conceição, em 1854, afirmando que Nossa Senhora foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, porque a salvação de Cristo chegou nela antes de chegar em nós. Porque Jesus salvou a sua mãe preventivamente, em previsão dos méritos que ele ainda ia alcançar. Ele já salvou a sua mãe para que ela pudesse gerá-lo de maneira digna. E por fim, a igreja vai proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Aquela que foi preservada do pecado é uma consequência natural. Se ela não tinha pecado, ela não pode conhecer a corrupção. Então, ela foi assunta aos céus de corpo e alma, num corpo glorioso, né, e foi levada para junto de seu filho Jesus. Então, em Jesus e em Maria já se realizou aquilo que vai se realizar com todos nós, que é a ressurreição, a glorificação, certo? Então, os dogmas marianos são um desdobramento natural disso. E depois, ao longo dos séculos, a igreja vai ponderar também a respeito das devoções, das muitas devoções que foram surgindo. E aí a igreja foi aprovando essas devoções e depois, no fim das contas, a igreja vai acabar também avaliando, né, uma série de aparições. Nós temos muitas aparições de Nossa Senhora, né, ao longo dos séculos, mas as aparições ocorridas nos últimos 500 anos, elas são, digamos assim, as mais espetaculares assim, da história da igreja, da história do cristianismo. Então, por isso, a igreja estudou com um afinco, um esmero especial estas aparições dos últimos séculos, né? Agora, lembrando, né, que a igreja não obriga ninguém a acatar
a acolher as aparições como verdade. A igreja sempre convida os fiéis a avaliar se essas aparições podem ajudá-los a crescer na fé. Se essas mensagens ajudarem, muito bem. Se não ajudarem, ou se o fiel simplesmente não tiver interesse, não quiser dar o seu consentimento de fé a estas aparições, não há problema nenhum em relação a isso. Então, isso é importante que se diga.